Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Decisão do STJ garante poder de investigação do Ministério Público Federal na Operação Caixa de Pandora. No Rio de Janeiro, o MPF promove audiência pública para debater violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura. Medicamentos que não exigem receita médica agora podem ficar ao alcance dos consumidores nas prateleiras das farmácias. Em Recife, encontro da Rede Ibero-Americana de Ministérios Públicos discute políticas de combate ao tráfico internacional de pessoas. E veja também, em Mato Grosso do Sul, o MPF defende proteção de indígenas que vivem às margens de rodovia duplicada. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Dados do MPF e da Polícia Federal revelam que 70 mil pessoas foram levadas ao exterior por traficantes em 2011. A ONU estima que o tráfico humano movimente por ano mais de 30 bilhões de dólares. Cerca de 10% desse dinheiro passam pelo Brasil. Para discutir novas políticas de combate a este crime, o MPF promoveu em Pernambuco um encontro da Rede Ibero-Americana de Ministérios Públicos. Um crime de dimensões internacionais e que custa caro à cidadania. O tráfico de pessoas, considerado uma das mais cruéis violações aos direitos humanos da atualidade, reuniu, em Recife, especialistas e representantes de 13 países da América Latina, especialmente os do Mercosul, Mercado Comum do Sul. O encontro da Rede Ibero-Americana de Ministérios Públicos contra o Tráfico Humano foi na sede da Procuradoria Regional da República, da 5ª Região, na capital pernambucana. Durante 2 dias, os participantes apresentaram um quadro geral sobre o problema nas nações que integram o Bloco Econômico da América do Sul. Para a Organização Internacional do Trabalho, o tráfico de pessoas ele é um meio para vários fins. Foram discutidas estratégias para as investigações, a perseguição e prisão dos criminosos e formas de garantir maior proteção às vítimas. Para o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, uma das principais dificuldades no combate ao contrabando de imigrantes é a falta de estatísticas sobre o crime. Nós temos uma dificuldade operacional que é a inexistência de um banco de dados confiáveis sobre o número de ocorrências. E isso nós estamos trabalhando fortemente para que tenhamos. Ou seja, precisamos qualificar melhor esses dados e uniformizá-los para que a gente possa entender aonde ele ocorre, como ele ocorre, para aí podermos enfrentar o tráfico de forma sistemática. A face mais visível do crime de tráfico de pessoas é a exploração sexual. Mas o problema também está relacionado ao tráfico de órgãos, pornografia infantil, adoção ilegal e imigração ilegal para o trabalho em condições semelhantes à escravidão. A repressão policial não é suficiente para dar conta de uma questão tão complexa. Por isso, representantes das organizações dos países envolvidos precisam se articular para enfrentar o problema de maneira integrada. O representante do Ministério Público do Chile afirma que o tráfico de pessoas é um fenômeno crescente e preocupante e que as leis internacionais que asseguram proteção às vítimas deveriam ser unificadas para ampliar e fortalecer o enfrentamento do crime. El tráfico ilícito de migrantes, lo cual nos permite tener un marco internacional común para poder brindarnos cooperación internacional y poder realizar investigaciones de manera coordinada y conjunta frente a um delito que é eminentemente transnacional. A necessidade de unir esforços para melhor combater o tráfico humano em países do Mercosul surgiu há 1 ano, durante uma convenção realizada em Asunción, capital do Paraguai. Ahí se vio la necesidad de multiplicar los esfuerzos e unir los esfuerzos con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y en ese sentido se firmó un convenio el año pasado en Chile a los efectos de poder crear esta red. O Procurador-Geral da República, que é presidente das reuniões especializadas de Ministérios Públicos do Mercosul, participou do encontro. Roberto Gurgel destacou que cada vez mais os ministérios públicos nos países da América do Sul buscam integração para tornar mais eficiente o combate ao tráfico de pessoas. Hoje, no tráfico de pessoas, segundo relatório das Nações Unidas, é talvez o segundo crime mais rentável do mundo. Ele só perde
para o tráfico de drogas. E no que diz respeito ao tráfico de pessoas, a nossa realidade hoje é que cerca de 80% desse tráfico é representado por mulheres e para fins de exploração sexual. Reprimir esse delito sem uma cooperação internacional efetiva entre os diversos países, sobretudo entre os países como aqueles do Mercosul que fazem fronteira, é absolutamente impossível. A repressão ao crime será tão mais eficiente na medida em que mais completa e mais intensa for a integração entre os diversos países. No Brasil é grande a quantidade de índios que vivem sem a menor qualidade de vida. No Mato Grosso do Sul, comunidades Guarani, Kaiowá e Terena sofrem as consequências da duplicação da rodovia MS 156, perto do município de Dourados. Mais de 700 famílias indígenas, ou cerca de 4.000 pessoas, vivem em comunidades à beira de estradas nos estados do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. De acordo com o levantamento do Conselho Indigenista Missionário, os índios vivem de forma precária, semelhante à do Sem Terra, mas em agrupamentos menores. O Mato Grosso do Sul é o estado que reúne o maior número de aldeias. Em Dourados, a rodovia MS 156 corta a reserva indígena do município, onde vivem os índios Guarani, Kaiowá e Terena. Com a duplicação, o fluxo de veículos aumentou e trechos da área dos indígenas foram suprimidos. Os danos causados às comunidades são enormes e envolvem o perigo provocado pelo tráfego intenso de carros e caminhões, risco de alagamento, maior aproximação dos indígenas com as cidades e maior acesso dos não indígenas aos territórios das tribos. Uma das coisas que a gente pediu que era para enlarguecer a estrada que é de baixo, na vicinal, foi feito 2 metros. Não passa uma carroça, não tem jeito. Não tem sinal de bicicletaeiro no asfalto. Muitas outras coisas. Ele prometeu que ia fazer uma passarela aqui, ó, não fez. Então é difícil a gente falar com o governo assim. A prioridade nossa seria a manutenção interna das estradas, né, da nossa aldeia, que foi acordado com a equipe do governo, né, que faria o patrulhamento e o cascalhamento periódicas, né, das nossas estradas, e isso não foi cumprido. E também a ampliação da iluminação pública. Muitas casas à margem da rodovia sofreram rachaduras durante as obras para duplicar a rodovia. Dona Edith conta que tem medo da casa dela cair. Quando começou as máquinas a trabalhar, quando veio aquelas máquinas pesadas, daí as casas, a minha mesmo aqui, balançou tudo, quebrou as ternites, foi rachando as paredes e está na situação que vocês estão vendo ali, ó. Nós queremos a casa. Não só eu, mas as pessoas que estão sendo prejudicadas. Nós queremos a nossa casa. Para garantir proteção aos índios de Dourados e Panambizinho, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com pedido de liminar para obrigar o governo do estado do Mato Grosso do Sul a compensar os indígenas da região pelos prejuízos causados com a duplicação da rodovia MS 156. Mas as medidas, estabelecidas em acordos assinados antes da obra começar, há 2 anos, nunca saíram do papel. A Justiça Federal acolheu o pedido liminar do Ministério Público Federal e reconheceu má-fé do governo em não cumprir o combinado em favor das comunidades indígenas. Terminaram a duplicação da rodovia e deixaram a gente na mão, né? Até hoje a gente ficou à mercê, né? Ficou só esperando. E graças a Deus o Ministério Público entrou com uma ação, né? E a gente está com esperança que realmente nesse prazo que foi dado o governo cumpra a palavra dele, né? Que foi de fazer essa benfeitoria para a comunidade aqui. O juiz reconheceu que havia, por parte do governo do estado, textualmente colocado a má-fé, né? Houve um compromisso que não foi cumprido. Né? Houve, inclusive, por parte do governo do estado, até uma defesa dizendo que o governador não teria autorizado aquela obrigação, quando havia representantes, né, com plenos poderes, né, por ele delegados para efetivar esse acordo presente na reunião. Então, houve esse descumprimento, o juiz reconheceu e determinou que houvesse, no prazo de 90 dias, o cumprimento das obrigações pelo governo do estado. A decisão judicial trará medidas compensatórias aos índios das aldeias Bororó e Jaguapiru, pelos impactos causados depois da duplicação da rodovia estadual MS 156, que corta a reserva e liga as cidades de Dourados a Itaporã. O estado tem 90 dias para fazer as obras de compensação, sob pena de multa diária de R$ 1.000.
Entre elas estão um reordenamento do tráfego nas aldeias com iluminação adequada, construção de vias para o trânsito local, sinalização informativa em Guarani, Kaiowá, Terena e português, além de projetos de educação no trânsito. Está prevista também a instalação de um posto da Polícia Rodoviária Estadual e câmeras de monitoramento para garantir a proteção dos índios. A compensação ainda inclui reparos nas casas afetadas pelas obras de duplicação da rodovia e a assistência jurídica e social aos familiares de pessoas que morreram em acidentes na estrada. Caso haja verificação de que não está havendo cumprimento por parte do governo do Estado, a gente vai protocolizar uma petição para que haja a alteração da multa, em vez de ser uma multa institucional, em multa pessoal em face dos dirigentes. O governo do estado do Mato Grosso do Sul foi procurado por nossa reportagem, mas não quis se pronunciar sobre o caso. No próximo bloco, o MPF no Rio de Janeiro promove audiência pública para debater as violações aos direitos humanos registradas na época da ditadura brasileira. Daqui a pouco.